Nesse vídeo você vai entender as fases do despertar e como você se torna um mestre para conduzir as suas ações e ter um despertar mais leve. Mas Jackson, um despertar é pesado? O fato que o ato do despertar espiritual muitas vezes é a desconstrução de um mundo de ilusões que você vive. Muitas vezes a gente acredita em coisas que deixam de fazer sentido quando você desperta e quando você adentra esse grande novo mundo do despertar, que muitas vezes é visto sim com olhos muito incríveis, mas que ninguém fala muito bem como é a trajetória, pois a trajetória do despertar se inicia. Vou ter que falar a real. O fato é que quando você inicia o teu processo de despertar, muitas coisas da sua vida não fazem mais sentido. O fato é que muitas vezes a gente tem hábitos, desde tipos de filmes, desde tipos de programas de sair, beber e festa, e eu não estou dizendo que é algo errado, mas o fato é que muitas dessas coisas que estão atreladas a desejos momentâneos, a coisas mais vazias e que não são ligadas aos nossos valores mais profundos e à nossa essência mais divina, deixam de fazer sentido. Aí você não quer mais andar com algumas pessoas, você não quer mais ter alguns hábitos que às vezes são um pouco nocivos para você, não quer mais assistir alguns programas que você assistia antes, não quer mais ficar tanto tempo anestesiado com algumas coisas que te deixam... O fato é que nessa grande jornada a gente fica um pouco confuso no meio da jornada. E não somente confuso, a gente começa a olhar para as pessoas à nossa volta e ver, nossa, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo, sendo que você fazia isso antes. Mas quando a gente desperta, a gente abre as cortinas, a luz entra para a sua vida e você começa a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Mas as pessoas à sua volta não estão vendo a mesma coisa. E para que a gente saiba já nesse momento aqui do vídeo, se você está com algum desses sintomas ou algum outro sintoma que eu nem falei aqui, mas que você entende, cara, é o meu despertar. Vamos fazer uma brincadeira? Brincadeira essa que você vai escrever aqui no comentário e eu vou saber se você viu até essa parte do vídeo, ovelha mística. Por que ovelha mística? Tem a brincadeira da ovelha negra, né, que é o diferente, e hoje, querendo ou não, a menor parte das pessoas do nosso planeta estão despertando, ainda todas irão despertar, mas como é a menor parte, a gente tem a brincadeira que é a ovelha negra, né? O único. Então vamos dizer que é a ovelha mística. A ovelha mística é a pessoa que está nesse despertar, iniciou o seu processo de despertar. E para que a gente inicie o conteúdo aqui, coloca aqui embaixo no comentário, ovelha mística, se você faz parte dessa turma. Quando a gente começa a falar das fases, uma das primeiras fases, o primeiro clique, é a gente começar a olhar para questões de espiritualidade, tipo vídeos como esse, com os olhos de isso faz sentido. É como se coisas que antes a gente nem olhava, nem existia, estão existindo. E que existe um imenso mundo, um universo inteiro dentro desse lugar. É como se a gente começa a descobrir que existe uma outra hipótese. Existe uma verdade acima da verdade que eu tinha antes. Existe uma verdade superior, algo mais divino. Algo que eu sinto que é verdade, mas que eu ainda não sei o que é. Esse é o início da jornada. E como você pode ser mestre, então, da sua jornada de despertar nessa fase? Nessa fase mais inicial do despertar, você precisa ter muita aceitação sobre o que você sente perante as coisas. E essa aceitação não é entrar numa aceitação em termos de julgamento ou de certo e errado, porque isso é manter padrões antigos. Dentro de um processo de despertar, as pessoas se abrem para o novo, estão abertas a fluir na sua vida com mais leveza, vivendo sua essência. Esse é o despertar. E quando você isso dificulta o processo, você julgar o certo e errado, não, isso está certo, isso está errado. O despertar pleno é aceitação, sobretudo. Então, quando você inicia o teu processo de despertar, para que você assuma esse controle, seja mestre nesse processo, você precisa ampliar a sua aceitação sobre esse algo novo e sobre aquele passado que não faz mais sentido. Com a aceitação você flui. Sem aceitação, presta atenção aqui, você trava o teu processo de despertar, porque você fica com aquela pedra, vamos supor que isso aqui é o que você não está aceitando, você vai pegar isso e vai, não, isso aqui está errado, não, tem que puxar isso aqui para cá, sim, tem que fazer isso, e você fica travado nessa fase do processo. Você deve deixar ir,
para você seguir para a próxima fase. Então, logo no início, traga aceitação sobre o processo, aceitação sobre, às vezes, as palavras dos outros que podem soar como julgamento, trazer a aceitação que você vai ter sensações de desconforto, para que você possa dar um próximo passo. Quando a gente ultrapassa essa fase inicial, que é perceber que existem distinções e eu tenho aceitação que existem distinções, eu adentro um novo mundo. Um mundo onde eu tenho clareza de que coisas não fazem sentido. É como se você não somente descobre os dois mundos, mas descobre que o mundo antigo não faz mais sentido. Que muitas coisas da sua vida anterior não fazem sentido. E agora eu estou indo além dos conceitos do certo e do errado. E eu estou indo em você talvez perceber que o teu trabalho não faz sentido. Talvez coisas na sua relação não façam sentido. Ó, disclaimer aqui, eu não estou falando que você deve separar e mudar a tua relação. Então eu só estou querendo abrir a sua mente para perceber que a forma com a qual você conduzir a sua vida não faz sentido. E aonde você conduz a vida? Em relacionamentos, no teu profissional, com a sociedade e aí por diante, aí só vai. Então quando a gente começa a olhar e real assim, tipo, nossa, o meu trabalho não faz mais sentido, perdi a paixão. Você já perdeu a paixão, aquele tesão, sabe, de fazer o que você está fazendo profissionalmente? Se você chegou nessa fase, nesse momento, em primeiro lugar, coloca aqui embaixo a ovelha mística, você está dentro desse flow, ok? Tá? E eu falo sorrindo porque é só uma parte de um processo muito maior, fica tranquilo, você vai descobrir nesse caminho. Mas nesse momento, é o momento de você trazer estado de presença. Como ser um mestre, então, no seu despertar dentro dessa fase, é tendo estado de presença, de identificar o que faz sentido e o que não faz sentido. Só que como eu faço isso, Jackson? Nossa, eu fico revoltado com algumas coisas e tal. Ó, fica presente. Nós sentimos o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque se você pensa, você está sendo conduzido por suas crenças. Preste atenção nisso. E as suas crenças é parte do conjunto que não faz mais sentido. É ou não é? Para você que está nessa fase, você tem crenças às vezes de escassez, de questões sociais, enfim, um monte de crenças. E você sabe que aquelas crenças não fazem sentido, mas a gente não sabe como mudar. Então, para que você consiga identificar o que faz e não faz sentido, você precisa sentir. Só que para sentir eu vou abrir um adendo, porque muitas vezes as pessoas, nossa, eu preciso seguir meu coração. E muitas vezes são os medos que tocam o teu coração e guiam o teu caminho. Então, como você pode ser guiado pela sua essência, pelo teu sentir, sem ser manipulado por emoções de baixa vibração? E aí que está o pulo do gato. É você buscar, mestre do seu despertar nessa fase, busque a elevação vibracional para você sentir com o coração sem emoções de baixa vibração. Isso faz com que você naturalmente consiga sentir se coisas que você fazia fazem sentido, se palavras que as pessoas falam faz sentido. Sim, quando nós iniciamos o processo de despertar, a gente fica mais sensível. E essa sensibilidade, se estiver elevada, se você estiver elevado, você começa a sentir as verdades e as coisas que não são tão verdades assim, pra gente não falar mentira. Então, quando a gente começa a se elevar intencionalmente, tem muitas formas de você se elevar. Por exemplo, nós temos uma estrutura com a escala de Ágata, que você pode utilizar como um passo a passo. Aqui na descrição vou deixar link para você participar da formação especialista vibracional, caso você queira. A gente tem a semente da vida, que é esse instrumento que está aqui atrás, aqui assim, atrás da lâmpada, que é uma ferramenta, é um instrumento de evolução para a humanidade que eleva a vibração. Então, quando você se utiliza desse tipo de materiais, de conteúdos, você eleva a sua vibração, o que faz você ficar mais leve, e essa leveza conduz o teu sentir, e o teu sentir conduz suas escolhas, e as suas escolhas conduzem você no caminho do seu chamado, do seu propósito de vida. Quando a gente fala de despertar, basicamente, presta atenção nisso. Isso é revelador, é transformador para a sua vida se você prestar atenção nisso. Quando você inicia o teu despertar, basicamente, você muda a tua orientação de crenças para o sentir baseado na sua essência. E quando a gente sente baseado na nossa essência, nós vamos no caminho do nosso propósito. Esse despertar, esse chamado interior, ele é incessante, é ou não é? Você está vivendo isso? É incessante esse chamado, a gente fica buscando o caminho, tentando, parece que tem uma coisa que está diante de nós e a gente não percebe.
Então, sentir seu caminho sempre vai estar melhor guiado em alta vibração. Então, perceba a importância de você se elevar. Quando você desperta, quando você entra nessa fase, né, de realmente desdobrar tudo isso, de poder ser guiado pelo seu sentir, você vai começar a reavaliar muito da sua trajetória e vai começar a perceber coisas. Você amplia a sua consciência sobre as coisas, porque você está sendo orientado pelo sentir. Você começa a buscar mais esse autoconhecimento e começa a fazer um ajuste nos seus valores. É como se você sentisse que, cara, viver só para ganhar dinheiro não faz sentido, viver para uma causa maior, para o bem maior, para evoluir primeiro a mim, para evoluir o outro, para evoluir o todo, faz mais sentido. Isso é um mantra de Agatha, evoluindo a mim, evoluindo o outro, evoluindo o todo. Isso vai tocar o teu coração. Se você já está dentro de um processo de evolução, de despertar mais avançado, essa frase que eu te falei vai fazer sentido. Por quê? Quando a gente começa a ser guiado pela nossa essência divina, naturalmente, presta atenção, naturalmente, você começa a buscar a sua evolução, o teu autoconhecimento, tua expansão de consciência. E a partir dessa expansão de consciência e todo esse desdobramento, você quer contribuir com as outras pessoas, ajudar as pessoas a também despertar. E para que você possa ajudar as outras pessoas a despertar, lembre-se, seja guiado pelo seu coração. Não julgue. Cada pessoa está numa fase, cada fase tem desafios e cada desafio é muito único. Então eu queria que você simplesmente abrisse o seu peito, abrisse o seu coração, para você poder se permitir ser guiado pela sua essência, se elevando. É assim que você contribui com você, se expande e vai para uma camada muito mais alta. E agora a coisa mais importante de todas. O seu despertar não é um clique, é uma jornada. E o despertar por si só, ele não termina agora. Você não vai terminar o despertar em uma semana, 2. São jornadas que muitas vezes levam vidas. Por quê? A conclusão do despertar é a sua fusão com o todo. Isso é algo extremamente elevado. É extremamente fora da nossa consciência, do nosso radar. As pessoas nem falam isso normalmente. Mas você desperta do que você não é, para você se tornar quem você sempre foi. Você é o todo, você faz parte de algo maior, você faz parte da essência divina dentro de você. Tem uma centelha divina e para que a gente desperte ainda mais essa centelha divina, quanto mais movimentos energéticos de soltar o que não é você para você ser sua essência, quanto mais você amplia a sua consciência, quanto mais você se abre para isso, maior é o teu despertar, mais leve é o teu despertar e por isso eu vou te dar um presente agora. O presente é muito simples. Eu vou deixar aqui do lado um trabalho energético que eu vou fazer e conduzir para você. Para nesse trabalho energético, presta atenção, eu vou estar liberando sobrecargas, liberando coisas que não são você, para você cada vez ser mais sua essência, para você poder ser mais quem você veio ser, para você ser guiado pelo seu coração. Aproveita, vai agora, oportunidade única, clica aqui, te vejo no próximo vídeo, beijo do coração, bora!